This is Lillian Andrade, and I'm interviewing my grandmother, Carmen Lídia Andrade. Quando e aonde que você nasceu? Se você perguntar em inglês, eu sei, entendo. Tá. Eu nasci no dia 16 de outubro de 1930. Where were you born, in a hospital or at home? I was born in a hospital. Quando eu souber em português. É. Tá. Do you know any other circumstances of your birth? Eu sei que eu nasci de parto normal. E não sei o nome do médico. É. Porque faz tanto tempo isso, né? Quem que tava lá? Acho que é minha mãe, né? Não sei quem que tava lá. Não. Pois é, lógico, eu não was present. Há 68 anos atrás, eu não sei quem estava presente lá. Eu acho que ela, o médico, enfermeiros, né? E foi um parto normal. Did you ever have a nickname, and how did you get it? Quando eu era criança, eu achava lindo ter um nickname, mas eu nunca cheguei a ter um oficial. Não? Não. Tá. When and where was your mother born? Minha mãe nasceu em São Paulo em 16 de dezembro de 1905. E o seu nome era Carmen Borges, quando ela nasceu. E o teu pai? Meu pai nasceu no dia 16 de maio de 1898, e o seu nome completo era Juvenal Ricardo Maier. Agora, quando meus avós nasceram, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que a minha avó materna nasceu... Mas eu não vou procurar. Nasceu em 1870, eu acho. Você só sabe dela, né? Eu acho que a minha avó materna nasceu em 1870. O que mais você sabe sobre seus ancestors? Eu conheci até a minha bisavó materna. Os outros eu só conheço alguns de nome e de fotografia. Agora, pessoalmente, a avó materna, minha great grandmother, eu conheci. Ai, mas está tão ridículo esses seus sapatos. Você parece você andando lá nas fotos da Alemanha. É. Tem alguma história que você ouve da tua bisavó? Olha, eu sei uma história que eu acho muito interessante sobre a minha avó materna. Ela ficou viúva com 30 anos e com 4 filhos, e o mais novo era minha mãe, que tinha 5 meses. Uma situação meio difícil. Daí passou algum tempo, ela se casou de novo e descobriu que esse novo marido dela estava apenas a fim de tirar tudo que ela tinha, porque ela tinha herdado, por parte do casamento, algumas casas, algumas propriedades. E quando ela percebeu que esse marido dela estava apenas querendo o dinheiro dela, ela pôs ele para fora de casa, o que naquela ocasião era considerado uma coisa totalmente antissocial. Mulher não divorciava nunca naquela época. E isso é uma coisa que ficou tão marcada que eu só vinha saber quando eu já era uma adulta, porque a família não comentava que a minha avó tinha sido casada e divorciada. E eu tenho por ela a maior admiração dela ter tido a capacidade, a coragem de ter tocado, posto para fora de casa um marido que ela achava que não ia servir para nada para ela. E eu acho que a minha família escondia isso com uma dose de vergonha, e eu achei que era um motivo de orgulho. Mas, como que ela
divorciou o marido? Ué, ela divorciou, porque podia divorciar, mas era Ah. considerado uma coisa errada. A mulher, uma vez casada, tinha que aguentar. Chamava desquite. Não tinha nem o divórcio, porque a pessoa que desquitava não podia casar de novo naquela época. Agora já pode. Então, uma coisa que ela fez, eu achei que demonstrou que ela era uma pessoa de grande coragem e capacidade. Bem, é isso. Que mais? Você não imigrou para os Estados Unidos, então não vou perguntar. Não, isso não É. tem. Você fala português em casa, não fala? Em casa nós falávamos, falava logicamente, português. Português! Isso que eu Você imaginei. está gravando isso? Tô. Você vai fazer um resumo? Eu vou ficar ouvindo enquanto a... Não vai nunca saber isso. Não, você depois vai fazer um resumo por escrito. Não vai fazer nada disso. Vai morrer o Se assunto. você fosse fazer por escrito, você devia colocar na árvore que seu pai está fazendo. Porque assim daqui muitos anos, Were there family gatherings or visit with these relatives? Yes, havia alguns relacionamentos. Em festa de aniversário, Natal. É. E onde que a tua família vivia? A minha família sempre viveu em São Paulo. É. E nós nunca mudamos de cidade. Algum dos teus parentes viviam com você? Ou... Sim, viveram. Uma prima e um primo, quando os pais deles morreram, foram morar comigo durante alguns anos. Qual educação? O meu pai era um medicine doctor e a minha mãe era junior school teacher. É. Mas eles foram para faculdade e tudo mais? Se ele era um medicine doctor, Não, a minha mãe não, para ser professora primária não precisa ir para a faculdade no Brasil. A gente faz o correspondente ao terceiro colegial. É. Interessante. É. O que meu pai e minha mãe faziam para viver? O meu pai sempre trabalhou na medicina. Então. Qual que era A minha melhor amiga durante a minha infância, até eu casar, foi uma menina que morava perto da minha casa e nós fizemos todo o curso primário juntos. E depois, ao longo da adolescência e da juventude, continuamos ótimas amigas. Ela já morreu? Depois que nós casamos, eu vim para os Estados Unidos. Cada uma tomou meio que um rumo diferente, mas a gente nunca perdeu o contato. A gente, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano, ela ia na minha casa, a gente se procurava e conversava, e ela morreu há 10 anos atrás. Who were your best friends during other times and places? Isso na vida inteira? É. Eu tive uma excelente amiga durante 25 anos, que foi a Miriam, e que depois de 25 anos ela resolveu brigar comigo, porque nós achamos que ela ficou meio perturbada mentalmente. Depois eu tive a Conceição, que foi a minha amiga desde que eu casei. Eu conheci ela porque ela era prima do seu avô. E até hoje ela é uma amiga do peito. E tem a Júnia, que também de vez em quando eu não concordo muito com as ideias dela, mas também temos uma boa amizade. Tem mais alguma? Acabou, não? eu acho que tem. Você tem a Lélia. E tem algumas outras pessoas que não são amigas íntimas, mas que a gente tem um bom relacionamento, a gente se encontra, a gente mantém uma relação. Mas mesmo amiga do peito, né? Então foram essas. Bem, agora, aqui, ó. Types of food were eaten at your home. Bem, na nossa casa nós comíamos as comidas típicas que todo mundo comia no Brasil, que era arroz, feijão, carne, verdura, sobremesa, sopa, e comíamos 2 vezes por dia, almoço e jantar, o que atualmente é considerado um exagero. Hoje eu só tenho uma boa refeição por dia, mais o breakfast. Essa é ótima.
Do you remember the first time you ate pizza or some other unusual food that you did not have growing up? Sim, eu lembro que pizza em São Paulo era muito comum, porque São Paulo é uma cidade de imigrantes italianos. E eu tinha uns 6 anos de idade quando eu já comia pizza com uma certa frequência. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano a gente comia pizza naquele tempo. Isso era uma coisa normal. Tá. Como que vocês preservavam comida? A gente conservava comida na geladeira, que no começo era icebox, não era geladeira elétrica. Mas quando eu tinha uns 12 anos, já estavam sendo importadas geladeiras elétricas e nós já passamos a ter uma geladeira elétrica normal, que era Frigidaire. Frigidaire. É aqui a mesma coisa. Eu acho que os meus pais também comiam demais, tanto que era a tendência todo mundo ser meio gordo. A minha mãe, quando casou, pesava 62 quilos, que para a idade dela e para a época era considerado normal. Hoje ela era considerada bem gordinha. Uma mulher de 62 quilos hoje é considerada meio gorda da altura dela. As minhas tias eram todas gordíssimas e achavam lindo ser gordas, porque era cultural ser gordo. Então é isso que diferencia a diet daquele tempo da de hoje. Peraí, deixa eu ver se tá tudo gravando. What diseases do you remember having as a child? Eu acho que eu tive todas as doenças próprias da idade. Chickenpox, measles, como é cachumba? Mumps and coughing cough. Como é? Tosse comprida. Ai. Enfim, tive todas as doenças próprias da idade. E não. Sei lá. E o cuidado médico que eu tive era em casa mesmo, porque o meu pai era médico. Só quando a coisa ficava muito grave, chamava-se um pediatra. Mas, em geral, resolvia tudo com meu pai. Você alguma vez quebrou algum osso ou precisou? Não, nunca quebrei um osso na minha vida, nem precisei dar nenhum ponto. Eu sou inteirinha. Ai, ai. Então você nunca foi hospício? Não, Tá, não deu. Então vamos então. Eu tirei as tonsils, as amígdalas. É? Foi a única coisa que eu precisei fazer de mais complicado. Mas acho que não precisou levar a ponto também. Mas por que você teve que tirar? Porque eu já tinha essa alergia, essa rinite alérgica que eu tenho, e o médico achou que, já que eu ia mexer no nariz para tirar o que eles chamavam de adenoides, tirou as amígdalas também. Mas eu não tinha dores de garganta. Tá. Então, isso aqui é só no que se refere à infância. Have you ever been hospitalized? não, isso é, eu A acho vida que não. inteira? É. Eu fui hospitalized para ter os meus 2 filhos de cesariana. Ah. Então, Então você alguma vez esteve numa situação que Ameaçadora? Acho que não, né? Saúde? De saúde? Acho que não. eu acho que qualquer coisa, você tá falando aqui life threatening, que Tá bom. Teve uma situação que foi quase ameaçadora. Nós estávamos num trem descendo os Alpes da Suíça e quebrou o breque do trem. E ele veio vindo montanha abaixo e o maquinista puxou o breque. A hora que ele puxou o breque de mão, saiu como se fosse um espanador. Todos os fios aparecendo e o breque na mão dele. Tinha os americanos que já estavam querendo abrir a janela para pular. E eu fiquei pensando, bem, quem sabe a neve é fofa e se eu cair lá eu me salvo. Mas no caminho, alguém percebeu que o trem tinha passado sem parar onde ele devia e abriu um desvio
que não ia montanha abaixo. Então o trem entrou no desvio e parou. Nós saímos lépidos e fagueiros. Foi o primeiro acidente em 50 anos de funcionamento. Nossa. Agora, did your parents have any diseases that are less common today? Sabe o que é cremadeira? Não. Aquele negócio dentado, que é a roda do trem, né? Para subir montanha, Sei, tem uma coisa assim, cheia de dentinho, sei. e o trem tem uma roda dentada que vai virando. Quebrou a vida. Vamos lá, Ricardo, deixa comentários para depois. Pode Aqui. continuar. Did your parents have any diseases? No, they didn't have any diseases. They are less common today. Como que a tua casa era diferente das casas de hoje? A minha casa, na ocasião, era considerada a melhor e a mais bonita da família e da vizinhança. Por quê? Porque eu mudei quando eu tinha 7 anos e foi uma casa feita nessas circunstâncias. Era uma casa muito grande, muito chique, muito boa. Realmente era a melhor casa da família naquela ocasião e da vizinhança. É. Os teus pais falavam da casa quando eles cresceram? Como que era diferente da tua? Não, era bem diferente porque eram casas mais antigas. E a casa da minha mãe e do meu pai eram consideradas, no momento, seriam casas consideradas no downtown. E naquele tempo não era, né, downtown. Então, você teve algum amigo imaginário? Tive. Quando eu era criança, eu tinha paixão de ter uma irmã, então eu imaginava que eu tinha uma irmã. E daí, então, o que deu na tua irmãzinha? Não, apenas eu tinha essa ideia fixa, eu imaginava, achava que ela tinha um nome e tal. Havia alguma pessoa que você invejava? Sim, eu invejava aquela minha amiga, a Leonor, que foi a minha amiga de infância, porque os pais dela eram muito, na minha opinião, mais compreensivos e que os meus e faziam muito mais coisas que eu gostaria que os meus fizessem. Tinha muita inveja. Não uma inveja ruim de dizer que, ai, que raiva que ela tem isso. Eu gostaria de ter as coisas que ela tinha. Sei. Qual era o seu melhor lugar de ficar sozinha? Acho que eu não tinha, porque eu vivia muito sozinha, porque eu não tinha irmão, nada, não tinha um lugar. É. O que você... Um lugar mais lindo. Não Você tenha lembra? também uma ideia assim, de uma coisa que me encantasse especialmente. Então, mais feio. Também não tenho uma ideia de uma coisa que me assustou assim. É. What was best pet? Olha, quando eu era até uns 7 anos, eu tinha um gato que eu amava, que se chamava Microfera. Microfera era o nome de um dragãozinho que eu fiquei apaixonada por ele, porque foi o primeiro livrinho que eu li depois, quando eu aprendi a ler. Então eu pus o nome no gato de Microfera. Eu lembro do Microfera. Ai. O que mais? Como que você comemorava o teu Olha, aniversário? eu sempre tive comemorações de aniversário. Essas eu não posso me queixar, que eu sempre tive festinhas de aniversário. E o que você fazia? Fazia festinha, convidava as amigas. As tradicionais festinhas. Aí, onde que tá agora? Qual que foi a tua melhor festa de aniversário que você teve? Não sei, eu acho que todas eram... que eu gostava de todas. Não teve uma que eu fiquei muito apaixonada. Mas as tuas festinhas, tuas amigas dormiam na tua casa? Não, naquele tempo não tinha essa história de dormir na casa dos outros. Cada um ia assistir a festinha e ia embora. Onde que tá agora? Qual foi a tua melhor? Olha, quando viagem? as minhas melhores férias era quando eu ia com a minha avó paterna
para a praia. Eu ficava só com a minha avó e com minhas duas tias velhas. Eu achava elas velhas e eu adorava ficar lá com elas. Eu não sei o que elas faziam, que eu gostava de Mas ficar era em com elas. Santos? Era, lá na praia. Não sei se você lembra quando a gente ia para Itanhaém, que tinha casa queimada. Era lá na praia. Tinha uma casa lá no camping. Tinha uma casa lá que era da minha avó, em Verde Mar. Só que tinha uma casa que incendiou lá. Ah, é? Como que era o Verde Mar? Era diferente naquela época? Naquele tempo, o Verde Mar era absolutamente isolado. Ninguém ia lá na praia, só tinha o que eles chamavam os praianos, que eram pessoas que moravam lá no fundo, que a minha avó ia visitar e levar alguma coisa para eles, moravam em cabanas que se chamava cobertas de sapé. Sabe o que é sapé, né? É palha. E eu achava interessantíssimo entrar na casa deles. Era como se fosse meio índio. Sei. Tá, então... Qual que foi a tua pior viagem que você já fez? E por quê? Eu não lembro da pior viagem. Não lembro dessa. Teve alguma pior viagem? Acho que não. Eu não fazia muitas viagens naquela ocasião, era só para Verde Mar mesmo. E depois, quando eu era jovem, eu ia para a outra casa que era da minha tia. Que foi lá que eu comecei a namorar o seu avô, porque ele morava vizinho. Pronto, e o que mais? Tá. É. Foi quando a vida do seu avô começou a melhorar. Médio, Ai! médio. Tá, então, quais são tuas tradições no Natal e no Ano Novo? No Natal, na família, a gente tinha essas tradições normais. De manhã, a gente recebia os presentes e o meu pai, nesse ponto, eu tenho uma grande boa recordação dele. Ele escrevia cartas imensas do Papai Noel para mim. E eu, durante muitos anos, acreditava que era o Papai Noel. Quando eu fui ficando mais velhinha, eu comecei a perceber que a letra era a mesma. Mas assim mesmo eu cultivava a ideia de que era o Papai Noel. E à noite a gente ia na festa da igreja e eu era obrigada a recitar, o que eu não achava muita graça. Não gostava muito, mas era isso. Daí a gente voltava, fazia a ceia do Natal. Era a tradição normal. E o Ano Novo? O Ano Novo tinha aqui na igreja de noite, que eles chamavam culto de vigília, porque começava à meia-noite. Depois a gente ia para casa e também tinha uma ceia de Natal. Então não era que De nem Natal não, de Ano Novo. Novo. Então não era que nem o Ano Novo da agora, com a Deus. Não tinha aquela história de fazer réveillon, de festas. Não tinha. A minha casa era muito religiosa, então não fazia. Achavam que era errado fazer isso. Eu adorava. Você tinha alguma superstição, sabe, que nem... Eu acreditava nos meus primeiros anos de vida, acreditava piamente em saci, em cuca. Cuca? Você não leu aqueles livros do Monteiro Lobato que tinha cuca? Nossa, faz tempo que eu não leio Monteiro. Eu acreditava nessas coisas e achava que tinha mesmo e ficava muito triste eu ia lá para a praia e procurava esses negócios, como vocês procuravam, e ficava muito frustrada porque eu nunca consegui ver nenhum saci. Mas eu acreditava que eles existiam. Eu também nunca vi o saci, sempre recebi cartinhas. Pois é, mas eu acreditava. Então, qual que era a coisa que você tinha mais medo na tua infância? Ai. Medo. Eu tinha os medos normais, por exemplo, de fazer alguma coisa que os meus pais fossem brigar comigo e me deixar de castigo. Eu tinha muito medo de ser, vamos dizer, não aceita pelas coisas, porque tinha uma porção de regras que eu era para obedecer. Mas eu obedecia obrigada, não porque eu gostasse, né?
Então eu tinha um pouco de medo das consequências se eu não seguisse exatamente o que eles queriam. Você não tinha medo que nem de elevador? Não, que nem medo assim não tinha nenhum, não tinha medo de nada. Tá. Então, cadê nós? Tá. Como que foi? O que você... Aqui, ó. Aí. What was your schooling? Eu sempre fui uma boa aluna. Eu não era fanática de estudar pelo prazer de estudar, mas eu tinha muito senso de responsabilidade e por causa disso eu estudava e sempre consegui ser uma boa aluna. Você foi para a faculdade? Não, eu não fui para a faculdade porque naquele tempo eu fiz o magistério e o magistério não era considerado faculdade. A gente terminava como se fosse o terceiro colegial, que seria o seu high school aqui, né? Quer dizer, que eu fiz completo high school, mas com curso de magistério. Que jornais e revistas que você lia? Eu li várias revistas que tinham próprias para criança. Uma delas, que eu nunca me esqueço, até hoje chamava-se o Tico Tico. Tico Tico. Agora, não era Tico Tico que chamava? E era o meu predileto. O Tico Tico. Era uma revistinha que saía toda semana para criança e no fim do ano tinha um almanaque do Tico Tico. Que nem Mônica. Exatamente. Vizinho. Qual que foi o melhor livro que você já leu quando era criança? Olha, tem 3 livros que até hoje eu sinto deles terem sumido. Um chamava-se... esse é um deles, Sinhaninha e Maricota. E eram livros de escritores estrangeiros. E Juca e Chico, que eram o mesmo tipo de coisas que a Sinhaninha e Maricota fazia, só que era feito por meninos. E um chamado Majupira, que é de um escritor famoso do Brasil, que eu amei o livro, amei, emprestei e nunca mais me devolveram, eu nunca mais consegui comprar, nem para os meus filhos, nem para os netos. Um chamado Férias, que também eu adorei, que era da Regina Melilo de Souza, até hoje lembro dos nomes dos autores. E um que eu lia quando eu terminava a última folha, abria a primeira e começava a ler outra vez. Chamava-se A Fada Menina. Era uma menina que ela tinha 8 anos e ela conseguiu uma história, não sei como, não me lembro direito, que toda noite ela virava fada. Ela sentava numa cadeirinha de balanço e virava fada e ia para o reino das fadas. E era a fada das bonecas. Ai, mas como eu tinha certeza que eu também ia virar fada. Eu ia para uma certa cadeira e sentava e vou virar fada, vou virar fada. Esse livro foi a maior paixão da minha infância. Depois teve esse Majupira, que foi mais para a adolescência. Foram esses. Como que você também recebia informação? A gente naquele tempo só via rádio, né? Não tinha televisão. Nem jornais e tudo mais? Eu também não lia jornal, nada dessas coisas. E o que mais você fazia por fã? Eu não tinha muito fã, porque como os meus pais eram muito restritos, não me deixavam ir em festa, porque não vá eu ter um mau pensamento olhando para o menino. Eu não podia ir em baile, não podia ir em cinema. O meu fã, que eu mais tinha, era ler. Eu me refugiava muito na leitura. Então eu li desde 5 anos até hoje, com 68, eu não paro de ler. O meu maior fã era ler. Então o que a tua família fazia junto? A minha família, junto mesmo, só ia na igreja. E eu ia por obrigação. Eu não gostava de ir. Por que você não gostava de ir? Porque eu não... Primeiro porque não visavam muito o lado infantil. A gente ficava meio por fora. E segundo porque era obrigatório. E eu sempre me rebelei um pouco de fazer coisas que a gente tinha que fazer mesmo sem aprovar. Tá. Então, você era rewarded for good Não, eu behavior? não era rewarded por good behavior porque eles achavam que era obrigação. A única coisa que depois que eu fiquei já no high school, cada nota 10 que eu tinha, que é um A+, o meu pai me dava R$10.
Nossa. Naquele tempo, eu não sei nem o que era, se era cruzeiro ou cruzado. Esse era o único reward que eu tinha por bom aproveitamento, bom comportamento. É. Então, você já era ruim ou desobediente? Eu não achava que eu era. Eu achava que eu era muito boazinha e muito obediente, mas eles não concordavam. Então me puniu e bastante, viu? Uma vez, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, eu ganhei uma bicicleta e tinha um ferro ao lado da corrente da bicicleta que entortava e machucava a minha perna. E um dia ele já estava torto, eu arranquei o ferro e joguei fora. O meu pai descobriu, mas ele me deu uma sova, mas uma sova. E eu me lembro que na ida para a sova ele me virava de bruço na perna dele e me dava as palmadas com aquela mão imensa no bumbum. E a minha mãe, estava no caminho, eu pedi socorro para ela, ela não obedeceu, não atendeu o meu apelo e eu tomei a maior sova. E o meu pai vivia dando puxão de orelha e beliscão, e a minha mãe, eu apanhei bastante. E até hoje acho que não mereci nenhuma das sovas. Uma vez eu derrubei o meu irmãozinho, que ele tinha 6 meses, estava no meu colo, ele deu um pulo e caiu no chão. A minha mãe ficou tão furiosa que ela me deu uma sova de chicote. Nossa. Eu nunca esqueço disso e tenho mágoas profundas. Pronto. Pode ir. Ai, então. What type of punishment were due to... Eles me davam sova com a mão, me davam beliscão. O meu pai me dava os beliscão assim que ficava uma mancha roxa desse tamanho. Puxava a orelha e a minha mãe dava beliscão de unha assim por baixo da mesa. Ai. Daqueles que a gente não pode gritar, mas quando vai ver ficou a marca. Marca. Então era isso. Tá. Qual que foi a... Aqui, ó. Quando você merecia castigo, eu não acho que eu merecia esses castigos, mas os dois davam. É. Cada um do seu modo. Eu já disse o tipo de punishment. Né? Então, qual que foi a pior coisa que você já fez? Eu acho que eu fiz algumas coisas, talvez de vingança. Uma vez, por exemplo, eu queria fazer uma coisa, isso eu me lembro bem. E a minha mãe não deixou, ou ela queria me obrigar a fazer uma coisa que eu não queria. Eu fiquei furiosa, fui no guarda-roupa, rasguei um vestido novo que eu tinha. Quer dizer, porque daí eu fiquei com o vestido rasgado, né? E teve outras coisas, com certeza eu fiz algumas boas coisas, mas não me lembro bem. Ai. Se você... Quando você fazia coisinhas ruins e os teus pais descobriam o que eram as consequências. Eu nunca fiz uma coisa ruim escondida. Por exemplo, uma vez eu fiz uma coisa que eu não achei ruim. A minha mãe não me deixava ir no cinema em hipótese alguma, porque ela achava que a hora que eu entrasse no cinema eu estava cometendo um pecado, ou ia cometer. E eu fui com a minha amiga Leonor, que dizia assim para mim: minta! E eu achava que eu devia mentir mesmo, mas não tinha coragem de mentir. Mas esse dia eu achei que, já que a mãe dela deixava ela ir, por que a minha não ia deixar? Então fomos no cinema e logo encontramos uns rapazes. Eu devia ter uns 15 anos nessa época, no máximo, uns 15, 16 anos. E começamos a conversar no PPP e tal, e trocamos telefones, né? E o tonto do menino telefonou assim que chegou na casa dele. E eu não tinha chegado ainda em casa. Eu estava na casa da Leonor. E ele, tão inocente, contou quem era, tudo mais, né? E a minha mãe, de certo, já perguntou onde que ele tinha me conhecido. Ele contou quando eu cheguei em casa. Ai, que horror! Ai, o circo estava montado, viu? Foi aquele horror. Quando eu tinha uns 12, 13 anos também, eu ia andar de bicicleta no Parque Ibirapuera, eu e Leonor. E tinha um menino que morava lá perto, que era da igreja. E a gente combinava junto de ir de bicicleta andar no Ibirapuera.
Pois não é que alguém viu nós andando de bicicleta, foi contar para minha mãe? Quando eu chego no portão, ela me esperando. Eu, a bicicleta e o menino. Furiosos. Coisas do gênero. Ai. Você vê que vida triste que eu tive? Muito pior do que a de vocês. O que mais? Ai, então. Did you ever have curfew as youth? O que Isso é voltar numa certa hora, não poder ficar fora depois das 10 horas da noite. Aqui 10 horas não era nem para sair, quanto mais voltar tá hora. Como a teenager, how do you get along with your parents? Muito mal. É. Foi a época mais chata da minha vida, mais frustrativa. Foi péssima. Por quê? Por causa disso, né? Tudo que eu achava normal fazer, porque todo mundo fazia, eu não podia fazer. Então eu me sentia uma alienada. E eu ficava chateada com eles, né? E quando eu ameaçava de fazer, a minha mãe fazia chantagem sentimental. Isso quando eu já era moça. Porque daí eu já era uma mulher feita, né? Ela dizia assim, você pode fazer, mas sabe como eu me sinto? Daí eu me sentia uma assassina, eu não fazia. Minha mãe faz também, hein? Pois é, e é muito errado fazer isso. A gente, agora, tem uma coisa, as coisas que eu queria fazer eram coisas que todas as meninas da época faziam. E eu achava que não havia razão de eu não fazer. Eu não fazia nada errado. Sim. Agora, quando a gente faz errado, então a gente tem que assumir o erro. Sei. E daí, pronto. Tá, qual que foi a coisa que aconteceu que você ficou mais brava com a tua mãe ou teu pai? Com o incidente. Olha, eu fiquei brava com um monte de coisas. Agora, uma mais do que a outra, não sei, todas eu ficava muito brava, viu? É. E quando teu pai e a tua mãe ficaram bravos com você? Quando? Ficavam Sempre. Sempre que eu queria fazer alguma coisa que eles não concordavam, dava problema, né? Aliás, pouco problema, porque eu abaixava a cabeça e ficava quieta. Eu tinha uma opinião. Enquanto eu morasse com eles e devesse a cama e a comida, eu tinha que me submeter. Então, mesmo depois de moça feita, de mulher feita, eles queriam me mandar e eu dizia, não aceito, mas tenho que aguentar, porque eu dependo deles para viver. Então, consequência, eu tratei de sair fora o mais rápido possível e não depender mais deles. Quando né? que você saiu de casa? Eu saí de casa quando eu casei e vim para os Estados Unidos, foi a glória. Botei 8.000 milhas de distância entre nós. E quando eu voltei, eu já fui recebida como uma adulta, independente, e daí nunca mais houve o mais leve problema. Eles gostassem ou não gostassem, eles aceitavam e nunca mais eles me aborreceram. E toda essa problemática foi enquanto eles achavam que eles mandavam em mim. Uma hora eles achavam, agora não mando mais dela, ela é uma pessoa adulta e responsável por tudo que ela fizer. Daí nunca mais houve problema, nem meu pai, nem com a minha mãe. Nossa, legal. Qual que foi a coisa mais estúpida que você fez com teu irmão novo? Nunca fiz nada estúpido com ele, acho. Porque ele era muito mais novo que eu, então a gente se mantinha meio distante. Tá. Qual que foi a maior mentira que você já falou? Eu falei algumas mentiras, sim, mas para não criar problemas, entende? Não mentir gratuitamente, mas às vezes para evitar algum problema, eu inventava umas mentirinhas. Umas boas mentiras. E não me arrependo das mentiras que eu precisei inventar para evitar coisas piores. Como o quê? Eu não lembro exatamente. Eu acho que você leu. Eu não sei, assim, especial. Mas eu sei que houve mentiras na minha vida que eu precisei usar delas para contornar uma situação. E não me arrependi. Se alguma vez
fugir de casa? Não, nunca cheguei a ter coragem de fugir, bem que às vezes me dava vontade, mas nunca tive coragem. Tá, então, você já respondeu a escola. O que você queria ser quando você crescesse? Olha, eu sempre fui bem convencida do que eu queria mesmo quando crescesse, era casar e ter minha família. Eu nunca tive grandes outros ideais, esse era o major. Né? Porque naquele tempo a mulher não era necessariamente voltada para o lado profissional. Sei. Então, o que você lembra da primeira série? Eu lembro que a primeira professora que eu tive quando eu tinha 6 anos era minha paixão. Eu tive dela, eu até me lembro o nome dela, chamava-se Dona Tota. Imagine, faz 60 anos. E eu gostei dela, até hoje eu tenho uma boa imagem, uma lembrança muito feliz da minha primeira professora. E ao resto da vida eu tive uns que eu gostava mais, outros que eu gostava menos. E foi. Algumas no ginásio a gente detestava, tinha umas que nós chamávamos de jararaca. Era uma professora de história. Tive um professor de português que eu gostei muito dele, tenho uma boa recordação da imagem dele, mas nada assim de muito marcante. Tá. Eu nem vou perguntar como que o boletim era, porque eram todos bons. Nunca. No colegial, ou seja, no curso de magistério, eu mudei de escola, da melhor escola que tinha em São Paulo, para uma outra que chamava Colégio Batista Brasileiro, que não era o melhor. Então, a hora que eu entrei lá, eu dei de 10 em todos os alunos e consegui ser primeira da classe os 3 anos, porque eu sabia muito mais do que eles. Não foi difícil ser a primeira, mas foi assim uma sensação interessante, ser melhor que os outros, porque eu nunca tinha sido a primeira da classe. Mas lá eu fui por causa dessa circunstância. Eu estava capacitada para ser melhor que os outros por causa do que eu estudei na primeira escola. Mas gostei da experiência de ser melhor que os outros, viu? Como que a escola é diferente hoje do que a tua escola? Não sei, porque eu não sei muito bem como é que a escola é hoje, né? Peraí, não terminou. Não acabou ainda? Não. Tá. Onde que a tua escola ficava? A minha escola ficava no centro da cidade. E eu tinha 11 anos e ia sozinha. A gente tomava o que se chama bonde. Aqui seria o quê? Um streetcar. E eu ia com 11 anos sozinha para a escola. Hoje, por exemplo, uma menina de 11 anos de classe média boa não anda sozinha na rua em hipótese alguma. Quer dizer, essa é uma das mudanças. Qual que era a tua melhor matéria na escola e a tua pior? Olha, a pior matéria era matemática. Eu nunca fui grande coisa em matemática. E química, eu nunca consegui resolver. Os exames de ciências, como a gente chamava, tinha física, química e biologia. Eu procurava resolver 100% de física e de biologia, e o de química eu pulava, porque eu nunca consegui fazer química. Eu já nem estudava mais. Sei. Eu pulava. É isso. O resto eu ia razoavelmente bem. Você não tinha nenhuma favorita? Não tinha. Detestava educação física e música também não fui muito chegada em música, mas naquele tempo música era só cantar, né? Era Orfeon, como a gente dizia. Sei. Que ano que você saiu da escola? Eu saí da escola quando eu tinha 18 anos. Eu terminei o high school com 18 anos. Quantas pessoas se formaram com você na tua classe? Eu acho que tinha umas 30, 40. Não, talvez umas 30, vamos dizer umas 30. No ginásio, no high school, tinha 120. Sei. Agora no colégio, no magistério, devia ter umas 30. Tá. Qual que foi a tua melhor professora e por quê? Não lembro. Não tive uma professora assim melhor e por quê.
E pior, professor, o professor. Essa de história que nós chamávamos de Jararaca, todos odiavam ela. Essa eu me lembro bem da gente chamar. Tinha um de ciências também que o pessoal implicava loucamente com ele. E teve um de matemática que até ele ficou famoso. Que eu fiquei com raiva dele, porque eu era ruim de matemática, então peguei uma professora particular. Estudei, mas chegou no exame oral, eu precisava de ter uma nota. Porque senão eu ia precisar ficar o que eles chamam de segunda época. Não sei se você sabe o que é segunda época. Ou dependência, fazer um exame em janeiro. Mas eu estudei tanto que as 3 coisas que ele perguntou, eu respondi 100%, merecia 10. Eu precisava tirar uns 4 e eu merecia 10. Ele disse, muito bem, Carmen, 8. Até hoje eu penso, por que eu não tive coragem? 8 por que se eu respondi tudo? Fiquei com tanta raiva dele que até hoje eu lembro disso. Era aquele Oswaldo San Jorge.